A paz do Senhor para você que hoje parou nesse vídeo para me assistir. Eu creio que não foi em vão. Tem uma palavra que está queimando no meu coração já faz algum tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa palavra Deus tem tocado no meu coração para a minha vida, mas eu creio que, assim como eu, também outras pessoas devem estar precisando de ouvir algo da parte de Deus nesse sentido. Então eu gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 7, e alguns versículos. E eu tenho aqui duas versões da Bíblia e eu gostaria de alguns versículos falar nas duas versões para vocês. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 29, o 30, 31, 32 e o 35. E diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. E a outra versão desse versículo 35 diz o seguinte: e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Irmãos, quando a gente começa essa leitura, a gente até tem um choque, né? Fica chocado, assim, como assim? Eu sou casada e eu vou agora, a partir de agora, viver como se eu não fosse casada. A gente pode até pensar assim que isso é uma coisa assim que não tem como, né? É contra a nossa realidade. Eu sou casada, eu tenho que viver como uma pessoa casada. Se eu estou chorando, como é que eu vou viver agora como se eu não chorasse, né? E se eu estou feliz, alegre, estou vivendo um momento de felicidade e alegria, como é que eu vou viver agora como se eu não fosse feliz? Como é isso, né? E se eu estou conseguindo obter algum dinheiro para realizar algum sonho, como é que eu, de compra, né? De adquirir algum bem, como é que eu vou viver agora como se eu não possuísse nada? Então, é um pouco assim estranho aos nossos ouvidos escutar essas coisas. Mas a gente pode ver que o próprio apóstolo ele explica o que ele quis dizer. E eu vou explicar também, né? Vou dar um parecer em cima já da explicação, porque já está explicado. Ele começou a falar isso e ele já explicou o que ele queria dizer. Mas, às vezes, a gente se prende tanto a alguma coisa que vai de encontro à nossa vontade e a gente faz um bloqueio, né? Faz uma parede. Então, esse choque não é para você parar agora de viver sua vida e, sabe? Não é.
essa palavra que parece nos nossos dias para a realidade, né, de vida que se vive hoje, ela é tão chocante e a gente não pode fazer, né, uma tempestade num copo d'água. Então não faça uma tempestade num copo d'água, porque o apóstolo Paulo falou isso, porque ele explica o que ele quis dizer. Então calma aí, segura, porque não é bem assim não, tá? Não é para você chutar o pau da barraca e nem tá falando coisa aqui que vai ferir a sua vida, não. Calma, calma que tem explicação. Ele diz o que ele quis dizer aqui mais adiante. Ele fala no versículo 32, o que realmente eu quero, escute, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E ele explica mais a parte do casamento. Ele fala, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Isso é uma pessoa que é cristã, viu? Que obedece já a palavra de Deus. Não estou falando aqui de pessoas que vivem a vida como bem parece. Então, uma pessoa cristã que obedece os mandamentos da palavra de Deus, né? Uma pessoa que já é evangélica. Então, ele diz, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Lógico que se você é solteiro, você não tem preocupações de família, de lar, né? A não ser a sua família, seus pais, enfim. Mas você não tem uma responsabilidade com uma esposa e nem uma mulher tem uma responsabilidade com o esposo. Então ele explica assim, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Porque uma pessoa solteira, né, nós sabemos que ela é livre. Ela está livre para fazer o que bem quiser, né? Então, uma pessoa solteira cristã, ela está livre para ela ir para os cultos, para ela ir para, sei lá, para vigílias, para ela estar mais ativa, é isso que eu quero dizer, mais ativa na casa do Senhor e também estaria sem preocupações com o lar. Então, ela está mais livre para fazer orações, para vigiar na sua vida, para estar mais tempo em comunhão com o Senhor, ao invés de estar cuidando da esposa, de agradar, ou a esposa cuidando do lar, cuidando de... Eu sei que hoje em dia, mesmo as pessoas solteiras, elas estão sobrecarregadas com muitas coisas nessa vida. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente em outro versículo também. Então, essa parte aqui, ele explica já isso, que você que é solteiro, independente de todas as coisas que você procura ou não procurou, simplesmente você está se sobrecarregando ou alguém sobrecarregou você na sua família, que eu digo seus pais, enfim, seus irmãos, seus sobrinhos, enfim. Então, você pode até estar sobrecarregado de afazeres, mas você sabe que você é solteiro e que você tem liberdade e está livre, muito mais livre do que quem é casado, para servir ao Senhor, para estar em comunhão com Deus, para ter o seu momento de consagração, de oração, de jejum, entende? Então é isso. Eu sei que existem pessoas que são solteiras que parecem mais que carregam a família inteira nas costas, mas depois eu falo sobre isso. Mas a realidade, né, só fechando essa parte que eu falei aí, fechando essa realidade, é que uma pessoa que carrega a família toda nas costas, independente de quanto que ela é sobrecarregada, no dia que ela se casar, ela não vai poder mais carregar a família inteira nas costas, porque ela vai ter que se desprender, não completamente, eu acredito, mas em boa parte da sua vida, para poder ela se casar, para poder ela ter um casamento, um relacionamento com outra pessoa, ela vai ter que se dedicar ao seu cônjuge. Então,
é difícil, ninguém vai aceitar, um cônjuge não vai aceitar você que é 100% sua família e não dá conta de estar 100% ou 50%, não digo 100%, mas 50% pelo menos, né, para o seu esposo, porque eu acredito que um lar ele é 50% o esposo e 50% a esposa, que se doam e aí se completam fazendo 100%, entendeu? Porque os outros 50% tem que ser para o Senhor. Então, isso é uma família cristã. Então é isso. Quem está livre, ele está 100% para Deus. 100%. E o que ele diz aqui é que nossos tempos se abreviam. Então, por mais que você esteja até casado e você tenha que dar muito de si para a sua família, né, para o seu cônjuge, você precisa, a partir deste momento que estamos passando, um tempo em que Jesus está às portas de voltar, de procurar se dar muito mais para o Senhor e viver a sua vida como se você não estivesse com tantas prioridades no seu lar. É aquela coisa que Jesus falou, né? Que se você amar mais pai, mãe, filho, filha, marido ou esposa mais do que a Cristo, então você não é digno dele, né? Você precisa amar mais a Cristo do que todas essas coisas. Jesus e o apóstolo Paulo aqui não está falando que você precisa, a partir de agora, ser responsável com a sua família, largar tudo, não, vou me separar, então eu vou viver solteiro. Não, não é isso. Não é isso. É que você precisa estar dentro do seu espírito, dizendo para si mesmo, eu tenho responsabilidades, eu vou cumprir minhas responsabilidades, porque isso manda ao Senhor, que eu cumpra minhas responsabilidades como esposo, que é o que ele está dizendo aqui. Que não é... Eu quero que vocês estejais livres de preocupações. Então, tire essas preocupações do seu lar e dedique-se mais a se consagrar, buscar a unção, o azeite do Senhor, o Espírito Santo. E o 35, né, ele complementa: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos. Então ele diz, olha, o seu interesse é o céu? É esse o seu interesse, viver com Deus? Então eu estou dizendo isso em favor desse interesse, em nome do interesse que todo cristão tem, que é viver com Deus. A vida no nosso mundo, as coisas da vida em geral, elas nos trazem muitas distrações. E essas distrações ele define aqui, foi isso que ele disse aqui, olha aqui, as distrações do mundo para enlaçar, para distrair, para impedir que você focar em consagrar-se, em se unir ao Senhor e deixar isso mais difícil. Veja como é difícil a gente fazer um jejum, veja como é difícil a gente tirar 1 hora para estar aos pés do Senhor e fazer uma oração, leitura da Bíblia, né? Às vezes fazer só uma adoração. Veja como é difícil isso nos nossos dias. Não porque você está casado, mas é tudo isso que ele descreve. As coisas que estão impedindo, que estão distraindo a nossa vida. O que é que distrai a nossa vida? Ele está dizendo isso. Olha, essas coisas aqui distraem o cristão. O que é que distrai o cristão? O casamento, a vida conjugal, ela distrai, não é porque é pecado, mas porque você tem muitas preocupações no casamento. O que ele quer dizer é que você viva a sua vida de casado, porém, você não deixe o seu cotidiano distrair você. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não deixe a sua vida cotidiana no seu casamento distrair
a sua comunhão com Deus. Presta atenção. É isso que o apóstolo está dizendo. Não é para você deixar de viver a sua vida de casado, ou suas alegrias, ou até mesmo não poder nem chorar na sua vida mais. Não deixe as coisas da sua vida distrair você para ter o seu momento de comunhão com Deus. Então não deixa o seu casamento, as suas preocupações que você tem na sua vida, com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, não deixa essas coisas distrair você, tirar você do foco, tirar você da sua comunhão com Deus. Não permita isso. Que mais? Aqueles que choram como se não chorassem. Então, se você está passando uma tribulação, uma tristeza, uma angústia, não deixa isso tirar a sua adoração, a sua comunhão, tudo isso que eu estou falando, né? Que eu já falei. Não deixa tirar o foco do Senhor, a sua tribulação, sua tristeza, a sua angústia. Os que se alegram como se não alegrassem. Vou repetir, não deixa a sua felicidade tirar o seu foco do Senhor. Continue mesmo feliz, mesmo passando, sabe, a vida do mar de rosas. Não se esqueça de Deus, não se esqueça de focar na sua comunhão diária. Não esqueça de continuar tendo aqueles momentos com Deus. Olha, Senhor, esse é o momento que eu vou deixar tudo de lado agora e vou adorar. E adore ao Senhor, leia a palavra, comece a orar, faça um dia de jejum, ou então programe alguns dias para jejuar para o Senhor. E a última que ele fala aqui é: os que compram como se nada possuíssem. Não, a penúltima. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Então, se você está passando um momento de, sabe, uma abundância financeira e você está realizando seus sonhos e tudo, não deixa essas coisas distrair a sua comunhão com Deus. Isso é muito importante, muito importante. Não deixa nada nessa vida, os cuidados que você tem na vida, no mundo, aqueles que estão se utilizando do mundo, quer dizer, a sua vida cotidiana, as coisas que acontecem na nossa vida não podem tirar o nosso foco jamais. Jamais. Às vezes a gente pensa que orar um pouquinho no nosso dia, uns 5 minutinhos, pegar a Bíblia por 3 minutos e ler alguma coisa e de repente até, sei lá, louvar 2 hinos, ou tá um momento na igreja lá, sabe? Porque é um momento, você vai para o culto, é um momento de adoração, tudo que você está lá, mas fora dali, Deus quer que você esteja em comunhão o dia inteiro. Não é para você orar o dia todo, sabe? Se retirar do mundo e começar a orar o dia inteirinho. Não, é você estar com a mente ligada em comunhão, sabe? Se você ama a Cristo, se você ama a Deus, Ele quer que você esteja com o seu pensamento ligado, porque o tempo se abrevia. O outro versículo que eu gostaria de falar: por que, irmã, você está dizendo todas essas coisas? Às vezes a gente não faz uma análise de nós mesmos e pensamos assim: eu canto, eu louvo no meu dia, eu oro, eu estou participando da igreja, eu estou buscando ter momentos de oração. Eu sei, eu também tenho, mas às vezes se a gente se analisar melhor, a gente vai ver que a gente não está em comunhão o dia inteiro ao Senhor. É para a gente estar ligado o dia todo ao Senhor, porque o tempo se abrevia e você precisa estar preparado e ligado o dia todo com o céu. O dia todo. E eu posso provar isso aqui na Bíblia, que é o outro versículo que eu quero ler. O tempo já até passou aqui, está estourando aqui o tempo, mas segura aí e me escuta. Se você chegar até o final, eu creio que é porque realmente Deus tem
um negócio aí para falar com você. Não seja rebelde não e não vai embora não, escuta até o final. Lucas, capítulo 21, 34 e 35. Isso aqui é o sermão que o Senhor estava dando para os seus discípulos e ele fala da vinda dele. Jesus fala da vinda dele e diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja só o que Jesus ele está avisando. Não foi só para os discípulos, não, é para nosso tempo, porque ele está falando da volta dele. E a volta dele não aconteceu naquele tempo, ela está para acontecer em nossos dias. E como essa palavra então é para os nossos dias, o que eu vou deixar aqui saltado para nossa mente não esquecer é justamente isso aqui, ó. Os cuidados da vida. Porque se você estiver enredado, laçado, preocupado, vivendo com os cuidados dessa nossa vida e não estiver vigiando, então você vai ser pego de surpresa. Vai vir sobre você de improviso, vai pegar você de surpresa ao dia do Senhor. Imagine se o céu se abre agora. Às vezes a gente tem certeza absoluta que está tudo certo, né? Realmente tá. Vigia. Como é que eu vigio? É justamente isso. Estar com o seu pensamento ligado. O dia todo, o dia inteiro, com o seu pensamento ligado no Senhor. Sabe? Eu sei que existem momentos que a gente está passando que a gente fica desligado. Mas não deixe isso acontecer, não. A gente tem que ter aquela espera, aquele sentimento de espera. Eu não sei se é um sentimento, enfim, sabe? É como se fosse assim, quando você acorda e alguém diz assim, você combinou com alguém, olha, hoje uma pessoa vai me visitar. E aí você vai começar a arrumar a casa, você vai fazer seu almoço, você vai cuidar das coisas, mas você está com o pensamento ligado que a pessoa não disse que hora vem. Veja só, uma visita assim não é surpresa. A visita vai chegar, mas a visita disse, olha, não sei que hora eu vou chegar. Então imagine isso, que você vai passar o dia todinho com o seu pensamento ligado, que a visita vai chegar a qualquer momento. É assim que o Senhor espera que nós estejamos com o nosso pensamento ligado, que Ele vai chegar a qualquer momento. Que a gente esteja em comunhão e que a gente esteja na esperança e vigiando e não distraído. Então eu deixo essa palavra para você, já estou estourando aqui esse tempo, e que Deus possa falar e tocar no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós e que eu também, que essa palavra veio primeiro para mim e eu estou tentando fazer isso acontecer na minha vida. Faça também, tente também, porque assim como eu quero estar em pé diante daquele dia, eu também desejo que você esteja. Que Deus te abençoe.